Olá, estou de volta, Roberto Conceição aqui com vocês mais uma vez. Vamos trabalhar aí a ideia agora de quem é o empregado, o trabalhador empregado. Estamos na série de 3 vídeos, falando um pouquinho sobre relação de trabalho e a relação de emprego. Esse é o vídeo número 2 da nossa série. Quem é o trabalhador empregado? Quem traz essa resposta para a gente é o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. O artigo 2º vai dizer quem é o empregador, quem é considerado empregador. E o artigo 3º traz para a gente quem é considerado empregado. Quem é considerado empregado? Vamos começar por aí, que foi onde nós paramos no vídeo anterior. Quem é considerado empregado? O empregado é aquele que precisa cumprir 4 requisitos juntos, ou seja, de forma cumulativa, eu preciso preencher 4 requisitos para ele ser considerado trabalhador empregado. Primeiro requisito, grave muito bem aí isso, primeiro requisito, que é um dos requisitos fundamentais, é a subordinação. Primeiro requisito, subordinação. O que seria essa subordinação? Olha, o empregador, ele assume o risco da atividade econômica. Se a empresa for bem, o lucro é dele e o empregado recebe o salário. Se a empresa for mal, o prejuízo é do empregador e o empregado recebe o seu salário normalmente. Então, o legislador diz o seguinte, olha, a forma subordinada é o seguinte, o empregado tem que acatar as ordens do empregador, porque é o empregador que sabe a melhor maneira de gerir o seu negócio e o empregado deve colaborar para que este empregador possa gerir o negócio, maximizar lucros. Então, ele não pode, na verdade, agir de uma maneira que esse empregado desenvolva atividade ilícita, não. O empregado deve desenvolver as suas atividades lícitas e proporcionar ao empregador a oportunidade desse empregador crescer. Então, por ele assumir o risco do prejuízo, se isso acontecer, o empregado tem que acatar as ordens, ou seja, o empregador vai poder dirigir a prestação. Olha, faz isso, faz aquilo outro. Quando o empregador age dessa forma, o empregado, então, ele trabalha de forma subordinada. O empregado trabalha de forma subordinada. Preencheu esse requisito, ou seja, recebe ordens do seu empregador, daquele que está tomando o serviço, opa, já tem o primeiro requisito preenchido. O segundo requisito é a onerosidade. Este empregado recebe algum tipo de gratificação, benefício, salário, grana, verba, recebe alguma coisa? Se este empregado recebe salário ou qualquer outra contraprestação, é considerado empregado, já tem um segundo requisito preenchido. Eu preciso preencher 4. Então, falamos da subordinação, falamos aí da onerosidade, ou seja, recebe salário. Terceiro requisito é a habitualidade. Este empregado, ou este trabalhador, ele costuma ir habitualmente na empresa, ou seja, na segunda, ou toda terça, ou segunda e terça, ou todas as quartas, ou então segunda, terça e quarta, todos os dias da semana, ou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana. Não estou falando do doméstico, tá? Estou falando de um trabalhador comum. Se eu falo que ele trabalha de forma habitual, ou seja, sempre ele tem que estar lá, não é como o avulso que eu falei para vocês no vídeo passado, que ele veio, trocou a lâmpada e foi embora. Não, ele toda segunda está lá, ou todos os dias ele frequenta a empresa para desenvolver as suas atividades. Então, preencheu mais um requisito, que é o requisito da habitualidade. Então, vamos recapitular, nós temos a subordinação, nós temos a onerosidade, recebe salário, e nós temos a habitualidade, ele está de forma constante desenvolvendo as suas atividades. E para fechar, o último requisito é a pessoalidade. Quando você contrata um empregado, esse empregado, ele desenvolve atividade intuito persona, ou seja, é uma atividade personalizada, só ele pode ir. Ele pode enviar o primo, a prima, o tio, a tia, para substituí-lo? Como regra, não. Então, ele não pode encaminhar outra pessoa no seu lugar. Então, traduzindo isso em exemplo, eu lembro um caso muito prático que acontece com a gente. O camarada tem uma empresa e ele, então, convida lá
uma pessoa para ajudar, auxiliar nas atividades desta empresa. Aí o que acontece? Um dia ele fala assim, olha, eu posso enviar meu primo porque eu tenho um compromisso, eu posso enviar tal pessoa? Não, 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 eu quero que você esteja aqui. Tem que ser você, a pessoalidade. Olha aí, um requisito sendo preenchido. Tem que ser você. E aí ele, poxa, amanhã eu não posso ir. Não, você tem que vir amanhã. Opa, habitualidade. Ah, mas eu vou te pagar um valor X por mês. Você está só me dando uma força, eu vou pagar um valor X por mês. Salário. Olha, faz esse serviço, essa tarefa e essa tarefa. Subordinação. Foi preenchido os 4 requisitos. Essa pessoa é empregado. É empregado. Não tem o que conversar, não tem o que discutir. O que acontece muitas vezes é que o empresário, talvez você esteja passando isso na sua empresa, aquela famosa, vou dar uma força, né? Vem dar uma força aqui na empresa. Fica aí trabalhando, depois a gente vê no futuro o registro, enfim. Se preencheu esses 4 requisitos, empresário, ele é empregado. Você tem que assinar a carteira dele, você vai ter que pagar o fundo de garantia, pagar o INSS, e talvez você se encontre dessa forma hoje, com muitas pessoas aí, às vezes sem o registro, sem essa regularização, isso vai dar um problema. Por quê? Além de ser contador, eu também sou advogado. Então, facilmente o advogado vai identificar essa relação de emprego quando esse empregado sair, ou ao comentar com alguém. O advogado detectou isso, que preencheu os 4 requisitos. Eu estou falando esses vídeos até como uma forma de passar o meu conhecimento da área jurídica e de contabilidade, agregar os dois, para que você possa ter bons resultados aí na sua empresa. Então, eu estou agregando a minha prática jurídica como advogado e o que acontece efetivamente com os meus clientes da contabilidade. O camarada contrata lá e vai trabalhando, vai desenvolvendo atividade. Dá um ano, você não registrou a pessoa, ou está fora da CLT, ou não paga os direitos básicos estabelecidos na nossa Constituição Federal. Quando chega isso no meu departamento jurídico, é claro que eu analiso se está preenchido os 4 requisitos. Está preenchido os 4 requisitos, acabou, ele é empregado. E nós ingressarmos com a ação, lógico, vamos ter a questão probatória, mas ingressando com a ação, fatalmente ganharemos a ação. E você, empresário, irá ter que desembolsar, muitas vezes, um valor até maior do que se você tivesse adimplido, regularizado essa questão desses funcionários. Imagina esse funcionário sofrer um acidente aí na sua empresa. Ele está sem o registro, sem pagar o INSS. Isso acontece, eu lembro de um caso, que era uma empresa de motoboy, e essa empresa de motoboy não registrava os funcionários. O que acontece? Um belo dia, um motoboy dessa empresa bateu a moto na Anchieta e veio a falecer. E sem o registro, sem recolher em INSS, a família veio em cima dos empresários, donos da empresa, e eles tiveram que fechar a empresa porque não aguentaram a pressão e muita cobrança, ações trabalhistas, ação de danos morais, enfim. Foi uma coisa muito terrível e ele teve que fechar na empresa. Então, eu me lembro que realmente a gente tivemos várias reuniões, tentamos pagar o imposto, os INSS retroativos, mas não teve jeito, foi muito prejuízo para a empresa. E isso acontece muito em várias empresas. Então, de repente, ninguém está livre de acontecer uma coisa como essa, né? Deus queira que você regularize aí rápido a sua empresa para realmente você não ter que passar por esse constrangimento de ação trabalhista, que isso é muito desgastante, né? Então, você já sabe agora que para ser considerado empregado, eu preciso cumprir quantos? 4 requisitos. Subordinação, recebe ordens. Onerosidade, recebe salário ou qualquer outra contraprestação. A habitualidade, ele sempre está frequentando a sua empresa. E, por último, nós vimos a questão da pessoalidade, ou seja, você precisa daquela mão de obra, você não permite que ele encaminhe uma outra pessoa para substituí-lo na empresa. Então, quando isso acontece, nós estamos aí diante de uma relação de emprego. Bacana? Esse foi o nosso vídeo esse foi o nosso segundo vídeo da nossa primeira série aqui, relação de trabalho e relação de emprego. E vou deixar novamente aqui o site para você, rmassessoriacontábil.com.br, se você quiser regularizar aí a situação dos seus empregados, da sua empresa, você clica aí no link abaixo, aí tem um botão abaixo aí, você pede aí o seu orçamento e teremos o prazer
em atendê-lo. Bacana? Um forte abraço. Eu vou deixar meu e-mail, tem meu e-mail aí também? Vou deixar meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, pode me encaminhar e-mail, pode mandar o e-mail aí para mim que eu vou poder te direcionar para o departamento que melhor pode te atender. Muito obrigado. Clique aí no terceiro vídeo da série e vamos agora no terceiro vídeo verificar mais uma coisa extremamente importante que eu não vou falar, você vai ter que clicar no outro vídeo. É um assunto muito bacana, que é, assim, um assunto que eu posso te ajudar agora a você se livrar de algumas situações constrangedoras em relação à relação de trabalho e relação de emprego. Clique aí no próximo vídeo, eu te aguardo. Forte abraço.